Agora nós abriremos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, versos 27 a 30, onde daremos continuidade à exposição do texto. Mateus capítulo 5, versos 27 a 30, leitura alternada. Todos encontraram? Amém. Diz assim: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a sua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-te, pois convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto no caso de relações sexuais ilícitas, a exponha a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Amém. Os irmãos podem assentar. Dê ao nosso irmão Isaías que ore para que Deus, através do seu Espírito Santo, ilumine as nossas mentes para o entendimento da sua palavra. Santo Deus eterno, Deus Pai, graças te damos, ó Deus, por este momento em que podemos ler a tua palavra, Senhor, e entoar hinos de louvores a ti, ó Deus, esperando que aquele teu alto sublime trono possa receber, Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, Senhor. E neste momento, Senhor, te pedindo a Deus que tu abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender, Senhor, a exposição da tua palavra, depois em nome de Jesus. Te peço que tu abençoe, Senhor, pregador, Senhor, que tu abençoe, Jesus. Amém. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, em nossa última exposição, falamos sobre o espírito da lei quanto ao homicídio. Em primeiro lugar, o espírito da lei quanto ao homicídio, em primeiro lugar, é não demandar com ninguém, conforme o versículo 22. Em segundo lugar, o espírito da lei quanto ao homicídio é buscar reconciliação, versículo 23 e 24. A exposição de hoje terá o tema Não adulterarás, onde responderemos a seguinte pergunta: qual o espírito da lei quanto ao adultério? Qual o espírito da lei quanto ao adultério? Chegamos à segunda lei apresentada por Jesus. E ele diz: ouviste que foi dito, não adulterarás, versículo 27. Assim como feito quanto à lei do homicídio, Jesus dá sua interpretação sobre a lei do adultério, dizendo: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela, versículo 30. Os fariseus e escribas também haviam reduzido este mandamento, não adulterarás, a mero ato físico. Para eles, enquanto não dormissem
com outra mulher que não fosse a sua, não seriam culpados de pecado algum. Enquanto eles pensavam, enquanto eu não realizo o ato em si, eu não sou culpado de pecado algum. Dr. Martin Lloyd Jones diz que eles novamente haviam ressaltado a letra fria da lei, esquecendo-se do espírito da lei. Eles estavam voltados para a letra fria da lei. O que a lei diz? Não adulterarás. E só. Mas haviam esquecido do espírito da lei, que vai além da letra fria da lei. Nesse sentido, o que os fariseus e escribas fizeram foi anular o verdadeiro sentido da lei em seu 7º mandamento. Eles não se viam culpados de pecado, especialmente do pecado de adultério. Afinal de contas, não praticavam literalmente. E com isso, acreditavam estarem cumprindo o 7º mandamento. Porém, veio Jesus e disse de uma forma muito categórica: vocês são culpados deste pecado, do adultério. O Senhor Jesus, em outras palavras, está dizendo: examinem-se, examinem os seus próprios corações, e ao fazê-lo verão que são culpados do pecado do adultério. Vocês verão com muita clareza que são culpados do pecado de adultério. Em sua explicação, Jesus ensina que a santidade é uma questão do coração, de como o coração está, de como o coração reage a determinadas situações. Pecado, e é claro que eu espero que vocês entendam o que eu vou dizer, o pecado não está em si no ato. Antes do ato, vem os sentimentos do coração. Jesus está dizendo: antes do ato, vocês são culpados devido aos sentimentos do coração de vocês. A pergunta a ser respondida hoje é: qual o espírito da lei quanto ao homicídio? Em primeiro lugar, primeiro e único lugar, o pecado não está no ato em si, mas no coração. Versículo de número 27. Alguém leia, por favor. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Versículo seguinte. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Versículo 28 é mais contundente, não é? E o caso aqui é: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Percebe onde está o pecado? No coração. O homem foi criado perfeito, mas caiu em pecado, passando a uma vida de morte. Parece, né, incongruente isso. É uma coisa, né? Uma vida vivida na morte. É o morto-vivo. O homem passou da vida para a morte. No entanto, ele permanece vivo.
É difícil compreender isso, né? Romanos, capítulo 6 e o verso 12. Capítulo Romanos. Capítulo 5 e o verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos estão mortos. Paulo, se referindo a nós crentes, diz: nós estávamos mortos em delitos e pecados, né? O crente estava morto em delito e pecado, mas foi vivificado por Deus. Pois bem, o resultado prático disso foi e continua sendo a escravidão ao pecado. O homem é escravo do pecado. No estado de perfeição, o homem era santo e puro. Depois da queda, nesse estado de escravo do pecado, o homem perdeu a santidade e a pureza, conforme nos ensina todo o contexto do ensino bíblico. Os fariseus, por sua vez, defendiam sua santidade em atos externos. Ou seja, enquanto não praticassem o adultério em si, não violariam o mandamento e, portanto, seriam santos e puros aos seus próprios olhos. Mais uma vez vou citar a oração do fariseu e do publicano. Lembra como o publicano se refere a si mesmo? Ora de si para si mesmo: eu sou puro, eu sou santo, eu não sou como. E ele cita lá 3 tipos de pessoas: roubadores, acho que adúlteros e mais um outro que não me lembro agora. Mas também diz: olha, eu não sou como esse publicano que está aí. Eles se achavam santos, puros, pelo simples fato de não terem praticado o ato em si. Contudo, a santidade não diz respeito à mera conduta externa, e sim interna. Mais especificamente, o pecado não diz respeito a um mero ato externo praticado pelo corpo, e sim pelo coração. Tomemos como exemplo a resposta de Jesus dada aos fariseus e escribas sobre a tradição dos anciãos. Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Sim, contamina o homem. Mateus, capítulo 15 e o verso 11. Em outras palavras, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, não é a comida. Lembrando que eles, os fariseus, estavam questionando Jesus porque os seus discípulos comiam sem lavar as mãos. Uma tradição. Jesus diz: não é o que entra, não é a comida que contamina o homem, mas o que sai do coração, porque vem do coração. É o que a gente realiza como expressão daquilo que está no coração. Mateus capítulo 15 e o verso 18. Nesse sentido, o pecado está intrinsecamente ligado àquilo que o homem é no seu íntimo, àquilo que o homem é no seu coração. Para entender isso, ou para entender melhor isso, é preciso verificar o que Jesus disse sobre o que sai do coração humano. E você sabe o que é que sai do coração humano? O Senhor Jesus disse: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Segundo essa afirmação de Jesus,
citando Mateus capítulo 15, o verso 19, o que procede do coração é o que é pecado. E o que é que procede do coração? Tudo que se constitui pecado. Ele começa pelos maus desígnios e cita na sequência pelo menos duas coisas, das quais nós falamos na semana passada e estamos falando hoje: homicídios e adultérios. Antes do ato em si, nasceu no coração. O ato em si é o fruto prático daquilo que foi gestado no coração. O espírito da lei quanto ao adultério não está na conduta externa em si, mas naquilo que leva a essa conduta externa. Lloyd Jones, falando sobre isso, disse: o pecado não envolve apenas uma questão de atos e feitos. Antes, é algo que está no interior do coração, que provoca aquelas más ações. Em outras palavras, Lloyd Jones continua: o ensino que aqui se encontra é o ensino característico das Escrituras, sempre que elas se manifestam sobre o assunto, a saber, aquilo sobre o que nos deveríamos concentrar não é tanto sobre os atos pecaminosos como tais. Os pecados nada mais são senão os sintomas de uma enfermidade chamada pecado. E o que importa não são esses sintomas, mas a própria enfermidade, porquanto a enfermidade e não os sintomas é o que mata. E aí Lloyd Jones dá alguns exemplos. Digamos que você vá a um hospital visitar uma pessoa, ela está se condoendo de dor, sentindo as mais terríveis dores, está no fim da vida. O médico atestou, tem poucos dias de vida. Mas na cama ao lado tem outro que também está nos últimos dias de vida, nos últimos momentos de vida, mas ele não sente dor nenhuma. E aí Lloyd Jones diz: tem que curar ou tem que buscar a cura é para a enfermidade e não para os sintomas. Há doenças que têm sintomas, há outras que não. Não são os sintomas que matam. O que mata é a enfermidade, é a doença. E nesse caso aqui, não é o homicídio pelo homicídio, mas é a intenção do coração, é o que está gestado, é o que está sendo gerado no coração. Tem que remediar, isto é, dar o remédio enquanto está no coração. É o pecado que está incrustado no coração que mata. E é esse pecado que está incrustado no coração que mata, que nos leva a cometer o adultério. Então o adultério é o ponto final da linha. Entende? É pecado, obviamente. Mas ele não começou ali, ele começou antes, estava aqui, ó, no coração. Talvez alguém diga que não é culpado de adultério pelo simples fato de não realizar o ato em si. Talvez você me diga: mas pastor, o senhor está dizendo para mim isso? Eu que sou tão fiel à esposa, tão fiel ao meu marido? Era exatamente assim que pensavam os fariseus. Eles pensavam exatamente assim. Mas veio Jesus e ensinou-os de que eles são tão culpados quanto alguém que tenha praticado o ato em si.
Jesus está dizendo, não há diferença entre aquele que pratica o ato em si para aquele que o pratica no coração. Era isso que Jesus combatia, entre tantas outras coisas em relação aos fariseus. Não é necessário apenas adulterar para pecar. Não é necessário apenas cometer o ato em si para adulterar, mas olhar, desejar, cobiçar. E aqui, o que está sendo dito pelo Senhor Jesus vale tanto para homens como para mulheres, conforme o versículo 28. Então não é o simples ato de adulterar com alguém, mas é desejar. Onde é que nós desejamos? É olhar. Nós olhamos porque alguma coisa despertou. Onde é que esse despertamento acontece? É cobiçar. Onde é que se começa a cobiça? Lembra que Paulo, explicando a respeito da lei, a respeito do pecado que a lei mostra, diz que ele mesmo cobiçava? E ele não saberia que cobiça é pecado se a lei não dissesse que o é? Lloyd Jones diz que se você olha, deseja, cobiça, está pecando em seu coração, em sua mente, em sua imaginação, e assim sendo, você já se tornou culpado de adultério. O problema dos fariseus, meus irmãos, é o mesmo nosso. 2000 anos de distinção, né? De Jesus quando fala para eles aqui, para nós, mas o problema é o mesmo. Literalmente o mesmo. Eles reduziam o mandamento, não adulterarás, sem levar em conta os demais mandamentos. É o que nós fazemos. Aí nós olhamos para os mandamentos, aí está lá, o sétimo mandamento, não adulterarás. Aí nós acreditamos que pelo fato de não praticarmos o ato em si, está tudo bem. Tudo bem. Não sou pecador, não sou passível de punição. Sou santo. Mas aí eu pergunto para você, você lembra quais são os mandamentos? Quais são os mandamentos? Você lembra qual é o 10º mandamento? Quer lembrar? Vai lá para o texto. Êxodo, capítulo 20, o verso 17. Alguém lê aqui uma voz bem bonita. Êxodo, capítulo 20, o verso 17. O que é que diz? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Deuteronômio, capítulo 5, e verso 21. Deuteronômio 5, 21. Quem lê? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Percebe que a própria lei já trazia o espírito da lei? Mas os fariseus, para parecerem bons, santos, cumpridores da lei, se justificavam somente com o 7º mandamento: não adulterarás. Ora, eu não adultero, então está tudo bem. E eles haviam reduzido tanto os mandamentos que esqueceram do 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E o que é que nós fazemos quando olhamos com uma intenção impura para uma mulher?
Não é pecado olhar para uma mulher. Não é pecado olhar para Quelita e dizer, permita, Isaías, Quelita, como você é bonita. Não há pecado. Mas o pecado está se eu olhar para Quelita com uma intenção impura no coração. Não é o que o texto sagrado está dizendo. O próprio Deus já havia dito: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Estava lá na lei. O espírito da lei estava lá. Contudo, os fariseus não queriam vê-lo. Não queriam vê-lo. É mais fácil cumprir a lei dentro da minha perspectiva. Só que nós temos que cumprir a lei não é dentro da nossa perspectiva, mas é na perspectiva de Deus. Eu não adultero porque eu não cobiço a mulher do meu próximo. Ah, pastor, mas eu olho às vezes assim para uma mulher, mas ela não é casada. Mas ela é mulher de outra pessoa. Do pai dela, por exemplo. Entende o que eu quero dizer? Não é o fato dela não ser casada que ela está livre para ser cobiçada. Enquanto ela estiver debaixo do teto do seu pai, guardando aqui os devidos entendimentos no que eu quero dizer, tem uma pessoa responsável por ela é de outro. Eu não posso cobiçar. O espírito da lei está aqui. Não cobice, não deseje, não olhe para uma mulher com intenção impura. Do mesmo jeito as mulheres, não cobice, não olhe, não deseje um homem com sentimentos impuros. O Senhor Jesus disse: é tão pecado quanto o ato em si. É culpado tanto quanto. Para Deus não há diferença. De modo que o espírito da lei quanto ao adultério não é o pecado. O pecado não está no ato em si. Esse pecado já é o fim da linha. E sim, o pecado que está no coração. Meus irmãos, a explicação de Jesus do 7º mandamento mostra-nos que Jesus proíbe os olhares lascivos. Jesus proíbe os olhares lascivos ou cobiçosos. A explicação de Jesus também nos mostra que Jesus, requer um comportamento ilibado, uma ação drástica de autonegação para eliminar tais desejos e olhares. O problema, e mais voltado aqui para os homens, é que os homens vão dizer assim: ah, mas isso é da natureza humana, é da natureza masculina, o homem tem que olhar mesmo. O homem não tem que olhar. E Jesus diz: é preciso ter uma ação drástica. Como é que ele diz? Veja aí. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Não é momento da gente entrar profundamente nesse texto, mas está olhando, arranca o olho. E aqui não é para se fazer de forma literal. O teu coração está fazendo com que o teu olho cometa pecado? Arranca-o. O Senhor Jesus está nos ensinando a vivermos, a termos, Ele está requerendo um comportamento ilibado, uma ação drástica de autonegação. Ah, pastor, mas eu sou homem. É preciso ter a autonegação. É preciso dizer: eu domino. Entende? É preciso dizer:
eu vou arrancar aquilo que me faz pecar. E ele usa outros exemplos aí, né? Se a tua mão, ele diz, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Alguns dias atrás eu fiquei sabendo de algo de um pastor aqui na nossa cidade. E eu disse que não diria a vocês. A mão está fazendo o que não deve, arranca fora. Eu não estou dizendo que você vai pegar um machado e... Não é isso também que Jesus está dizendo não, sabe? Leia-se o que Jesus quer da gente. Procurem entender o que Jesus quer. Mas aí fiquei sabendo que o pastor passa a mão na perna das meninas da igreja. Ou as meninas da igreja. Igreja grande, igreja de renome na cidade. E as pessoas enganadas. Mas Jesus disse, se auto-negue, negue a si mesmo. Lembra que em outro momento Jesus disse, quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Talvez a cruz de nós homens seja exatamente essa, de arrancar esse desejo, esses olhares lascivos, essas intenções que nascem no coração. Arranca isso. Joga fora. Jesus diz, é melhor entrar no céu faltando uma parte do corpo do que o corpo todo ir para o inferno. Senhor Jesus espera que cumpramos os mandamentos. E neste caso, não só o ato em si, mas Ele espera que esse ato não se inicie no coração. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê o devido entendimento daquilo que Ele espera de nós. Para homens e mulheres. Que Deus nos dê graça. Porque no mundo como o nosso, se naquela época era difícil, imagina hoje, onde as mulheres andam seminuas. Onde os homens andam seminus. Imagina como é. Que Deus nos dê graça para cumprirmos os seus mandamentos. Que Deus nos abençoe. Oremos, Santo Deus, te agradecemos por mais uma exposição bíblica onde aprendemos de Ti que precisamos ter cuidado no nosso coração. Precisamos limpá-lo. Precisamos, através do sangue de Cristo, por intermédio do próprio Espírito Santo, precisamos deixar que o nosso coração seja transplantado. O coração velho tirado fora e no lugar transplantado um coração novo, a exemplo, um coração novo, puro, santo, a exemplo do coração do Senhor Jesus. É claro, ó Deus, que nós não estamos falando no órgão físico, ele é apenas uma ilustração para aquilo que acontece na nossa mente, na nossa psique, na nossa ânima. Nos ajuda, ó Deus, para que, enquanto crentes em Cristo Jesus, servos de Deus Altíssimo, tenhamos uma mente pura, santa, imaculada. Tenhamos o cuidado, ó Deus, de não deixar pensamentos outros entrarem na nossa mente, de não deixarmos sermos contaminados por aquilo que os olhos veem, por aquilo que as mãos desejam tocar.
Nos ajuda, ó Deus, para que, de fato, sejamos expressão, assim como o Senhor Jesus é a expressão do Deus Altíssimo, nós sejamos expressão do Senhor Jesus, pois foi para isso que fomos chamados, conforme disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29. Nos abençoa, ó Deus, dá-nos da Tua graça, para permanecermos firmes no intento de não praticarmos nenhum tipo de pecado, especialmente esses pecados que constam dos Teus mandamentos. Na verdade, nós não devemos, ó Deus, cometer nenhum pecado, mas nos ajuda para que esses pecados não nasçam primeiro nos nossos corações. Também, ó Deus, pedimos que o Senhor nos dê uma semana de muita paz, uma semana de muita alegria, uma semana de regozijo espiritual. Abençoe os nossos filhos, os nossos netos. Abençoe, ó Deus, Emília, lá em São Paulo, que hoje completa o seu 3º aninho. Derrame da sua graça sobre ela, sobre o seu pai, Vinícius, sobre a sua mãe, Cássia, sobre o seu irmãozinho, Timóteo. Os abençoe, ó Deus, assim como o Senhor tem nos abençoado aqui. É a oração, ó Deus, que fazemos e a fazemos no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.